próstata é uma glândula que fica abaixo da bexiga e que envolve a uretra, o canal por onde passa a urina. Entre os homens, o câncer de próstata é o segundo que mais mata, só perde para o de pulmão. Câncer de próstata tem 3 fatores de risco importantes. História familiar, pai ou irmãos com câncer de próstata aumentam bastante a chance desse indivíduo ter a doença, principalmente se for irmão, mais do que pai. A raça, os negros, têm mais câncer de próstata, é mais grave. E os orientais têm menos câncer de próstata, é mais simples. E o terceiro fator é obesidade. Aos 45 anos, todo homem deve fazer seu primeiro exame. A maioria dos cânceres de próstata, dos casos, são diagnosticados em homens que têm em torno de 65 anos. No passado não existiam jovens com câncer de próstata, mas agora já tem. Ainda não são tão frequentes, mas 1 a 2% dos casos de câncer de próstata aparecem agora em indivíduos com menos do que 50 anos, o que nos obriga a dar um olhar para esse grupo etário também de homens. O toque é um exame feito em 5 ou 10 segundos. Ele proporciona ao médico algumas informações importantes. Feito junto com o PSA, a gente identifica a maior parte dos casos de câncer de próstata. O PSA é uma proteína que é produzida pelo tecido prostático. Se o paciente tem tecido prostático, tanto benigno quanto maligno, será detectado no exame de sangue. A interpretação do exame deve ser feita por um especialista. Quando só se faz exame de sangue para identificar a doença, alguns casos vão deixar de ser identificados. Isso é muito ruim porque vai comprometer a existência dessa pessoa. É importante que os homens entendam que vale muito mais a pena ter esses 5 ou 10 segundos de desconforto mais psicológico do que uma existência toda para frente de grande sofrimento se o tumor for descoberto atrasado, esse indivíduo tiver metástases, um tumor espalhado pelo organismo. Isso vai tolher a existência dele e vai comprometer intensamente a qualidade de vida dele. Olá, meu nome é Cláudio Murta, eu sou médico urologista do Centro de Referência da Saúde do Homem do Estado de São Paulo. E nesse mês de novembro, Novembro Azul, estou aqui para falar com vocês sobre o câncer de próstata. O câncer de próstata é o câncer que mais afeta o homem, né? Ele é a primeira causa de câncer no homem e é o segundo que mais mata. Algumas estimativas do INCA mostram que para 2020 e 2021, mais de 68 mil homens vão desenvolver a doença nesses anos. E desses 68 mil, 15 mil vão morrer do câncer. E daí a sua importância e por isso a gente está aqui hoje falando com vocês. De forma que o câncer de próstata é importante, ele tem números altos e a gente tem que se prevenir. O que causa o câncer de próstata? Na verdade, são alterações genéticas da próstata que acontecem com a idade, com o avançar da idade, com questões associadas à genética, hábitos de vida, principalmente hábitos alimentares, e que com o passar dos anos, aquelas células, elas se transformam em células malignas e vão desenvolver, vai terminar, culminar aí com o câncer de próstata. Isso leva muitos anos, o câncer de próstata é uma doença de evolução muito lenta, né? Mas a gente sabe que os homens, a partir aí dos 40, 50 anos, têm uma maior propensão a desenvolver a doença. Como é que a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata? O diagnóstico do câncer de próstata ele inicialmente é feito através de uma suspeita. A suspeita ela pode vir com sintomas, mas nessa fase de sintomas da doença já se tornou uma doença mais avançada. Então a gente prefere fazer o diagnóstico na sua fase mais precoce, quando a gente pode curar o paciente e tratar o paciente de forma menos invasiva, com menos efeitos colaterais. E para isso, a gente precisa fazer o famoso exame da próstata, o exame de toque, e o PSA, que é o exame de sangue. O exame de toque, na verdade, é um exame muito simples, é um exame rápido, é simples, é indolor e não tem motivo, exceto o preconceito, para não ser feito. Ele é um exame que não vai transformar o homem ser mais homem ou menos homem, ser menos digno ou mais digno por ter feito o exame, e ele pode salvar uma vida. O exame de PSA é um exame de sangue muito simples, né? A gente tira um pouquinho do sangue do paciente, envia para o laboratório e ele vai dizer se aquela substância, né, o PSA, que é produzida pela próstata, está mais aumentado que o normal ou não. Se ele estiver mais aumentado, obviamente a gente vai precisar prosseguir os exames. E aí a gente vai passar para a biópsia de próstata. A biópsia da próstata ela é o diagnóstico, é ela que faz o diagnóstico do câncer. Tá? A gente tira pequenos fragmentos da próstata, manda para exame e esse exame lá no microscópio vai dizer se tem ou não a doença. Então, de uma forma bem simples, fazemos o toque, o PSA, que é o exame de sangue, e se houver alguma alteração, a gente encaminha para fazer a biópsia e aí ser analisado mais a fundo no microscópio.
Quando e como, quem que são os pacientes que devem iniciar, fazer o exame de próstata? Então, todo homem, obviamente, né, a partir dos 50 anos, deve conversar com o seu urologista sobre os exames, toque e PSA. Aqueles homens que são da raça negra ou que tenham alguém na família cometido por câncer de próstata, deve começar um pouco mais cedo, com 45 anos. A gente sabe que esses homens têm maior risco de câncer de próstata. E hoje em dia a gente também sabe que algumas alterações genéticas, como alterações do BRCA, são alterações que a gente só se preocupava no passado que estavam ligadas ao câncer de mama. Hoje a gente sabe que essas alterações também podem predispor ao câncer de próstata. E nesses homens que sabidamente têm alteração genética, o diagnóstico ou o início do seu check-up deve começar aos 40. Então, de forma simples e reduzida, para aqueles pacientes que têm essa alteração genética do BRCA sabidamente previamente, a partir dos 40 anos, para homens negros ou que têm um histórico familiar a partir dos 45, e para o restante da população masculina, a partir dos 50 anos, é mais do que suficiente. Os exames devem ser feitos normalmente de forma anual e, eventualmente, o seu urologista, o seu médico, vai orientar um segmento um pouquinho mais tranquilo, eventualmente a cada 2 anos, ou eventualmente até mais curto, né, com exames mais precoces, com 6 meses. Mas normalmente, anualmente, basta fazer os seus exames. A gente fala um pouquinho sobre fatores de risco. Quais são os fatores de risco para câncer de próstata? Câncer de próstata, o principal fator de risco é a idade, ou seja, quanto mais idoso o paciente, mais idoso o homem, maior o seu risco de câncer de próstata. Um outro fator de risco bastante importante é o fator genético, ter alguém na família com câncer de próstata, seja pai, irmão, eventualmente um tio, e esses pacientes com o histórico familiar também têm maior risco de desenvolver a doença. A alimentação rica em proteína e gordura, principalmente animal, ela é também um fator de risco. A gente sabe que os países que têm uma dieta principalmente baseada em gordura, né, e carne, proteína animal, têm maior incidência de câncer de próstata. E, infelizmente, esse é o caso do Brasil. Então, a gente sabe, por outro lado, que para se proteger, para evitar o câncer de próstata, uma dieta mais baseada em frutas, legumes, vegetais e, eventualmente, trocando a carne vermelha por uma carne de peixe, você consegue diminuir um pouco o seu risco. Os outros fatores, o genético e principalmente a idade, esse a gente não tem como modificar, mas a alimentação é uma boa dica. Uma vez feito o diagnóstico de câncer de próstata, o câncer de próstata ele precisa ser tratado. E o tratamento vai se basear basicamente no estágio da doença do paciente. Então, se ela está mais inicial ou se ela está mais avançada. Na fase inicial, as chances de cura são muito boas, a gente consegue taxas de cura aí de próximas a 100%, e os tratamentos são menos invasivos e com menos efeitos colaterais. Basicamente, a gente tem 3 tratamentos. Os conhecidos, né, a cirurgia e a radioterapia são os mais comuns, mas às vezes, por vezes, o paciente tem um tumor que é muito inicial e esse tumor não precisa ser nem tratado, basta ser acompanhado. Ou seja, ele vai fazer seus exames, vai repetir a biópsia, vai fazer exame de sangue, vai fazer o toque, mas não precisa operar a próstata e nem fazer a radioterapia. Isso para uma parcela aí, razoável dos pacientes quando tem a doença no seu estágio inicial. O restante dos pacientes com doença em estágio inicial vão para a cirurgia ou radioterapia. E nessa fase da doença bem inicial, né, a gente pode fazer uma cirurgia, fazer uma radioterapia, de forma a preservar ainda muitas das funções do homem que seriam afetadas numa fase mais avançada. Por exemplo, a questão sexual, que é sempre muito comentada e muito temida para o homem que vai ser tratado de câncer de próstata. Então, a chance da gente preservar essa parte sexual e mesmo urinária na fase inicial, ela é maior. Daí a importância da prevenção, de fazer o exame, o check-up urológico de forma rotineira antes do aparecimento da doença. Quando a doença está numa fase mais avançada, ou seja, ela saiu da próstata e já foi para os ossos, ou deu metástase, que a gente chama, né, foi para os linfonodos, infelizmente, nessa fase da doença, normalmente o tratamento não é mais curativo. São tratamentos baseados principalmente em manipulação hormonal, ou seja, o tumor de próstata ele tem como principal combustível dentro do corpo humano, o corpo do homem, a testosterona. Testosterona é o hormônio masculino, né? E se a gente tirar essa testosterona, a gente corta esse combustível do tumor e o tumor volta a regredir. A gente não vai curar, mas ele vai regredir. E com isso a gente consegue manter o paciente bem por muitos anos, né? O tumor de próstata, como eu falei no início, ele é um tumor de crescimento lento.
de forma que a gente consegue ainda, apesar de ser uma doença metastática, uma doença avançada, ainda esse paciente tem um bom tempo de sobrevida e principalmente com qualidade de vida. Felizmente os medicamentos, todos os tratamentos vêm avançando nos últimos anos e a gente consegue segurar aí a doença por algum tempo, mesmo na sua fase mais avançada. De qualquer forma, é um tratamento com maior efeitos colaterais, principalmente para a parte sexual, e que a gente espera que o paciente não chegue até o médico nessa fase, que ele venha antes para a gente poder fazer o seu tratamento. Nessa fase da doença, obviamente não é curável, mas eu sempre falo para o paciente que hoje em dia a gente tem quase que uma doença crônica para o câncer de próstata e, portanto, não precisa, aquele paciente que tem aí o seu diagnóstico na fase mais tardia, não precisa ficar desesperado achando que tudo mais acabou, porque a gente tem muito o que fazer, felizmente, hoje em dia na medicina. Eu acho que de pontos importantes e finais para a gente terminar essa conversa é a gente conversar e falar e reforçar a ideia de que o homem deve procurar o seu urologista de forma precoce antes dos sintomas aparecerem. Tá? Os sintomas não existem no câncer de próstata na sua fase inicial, o homem não sente nada e a gente vai para o urologista para fazer os exames, ter o diagnóstico se porventura a doença estiver ali, tratar e curar o paciente sem grandes efeitos colaterais. Eu agradeço muito a atenção e espero vê-los todos no consultório nesse mês. Olá, eu sou o Dr. Vitor, urologista aqui do Hospital Moriá. Vou responder algumas perguntas e dúvidas sobre o câncer de próstata. O câncer de próstata ele aumenta com a idade. A gente sabe que a idade média do diagnóstico de câncer de próstata é 65 anos. No entanto, hoje em dia se tornou mais frequente casos de câncer mais precoce, principalmente em pacientes que têm já história familiar associada. A gente sabe que quem tem um parente de primeiro grau que tem câncer de próstata, o risco de ter um câncer de próstata aumenta 2 vezes, e quando a gente tem 2 familiares de primeiro grau com câncer de próstata, o risco aumenta em 5 vezes. Vários fatores de risco já foram estudados para ver se existe alguma associação com o câncer de próstata. Sabe-se hoje que o tabaco e o álcool não têm nenhuma relação. Já foi estudado se a realização de vasectomia aumenta o risco de câncer de próstata. A gente sabe que também não aumenta esse risco. Já foi estudado se doenças sexualmente transmissíveis, ou infecções de urina, ou infecções locais na próstata pudessem aumentar esse risco. E também se sabe que não aumentam o risco. Agora, existem fatores que foram estudados como profiláticos contra o câncer de próstata. Ou seja, foram estudados fatores para se verificar se pode prevenir o câncer de próstata. Por algum tempo, acreditou-se que a ingestão alta de selênio, vitamina E e o licopeno pudesse prevenir contra o câncer de próstata. Agora, estudos de alto nível foram realizados com mais de 35 mil participantes e já se provou que o licopeno e a vitamina E não atuam na prevenção contra o câncer de próstata. Ao contrário do que se imaginava, eles têm até um efeito negativo. O selênio ele aumenta a chance do desenvolvimento de diabetes, a vitamina E aumenta a chance de doenças cardiovasculares e o licopeno ainda é um pouco controverso o efeito sobre o câncer de próstata. Talvez a única grande medida que tenha alguma influência seja a redução de gorduras animais na dieta cotidiana. O exame de PSA ele é muito sensível para se detectar o câncer de próstata. Acontece que às vezes ele falha. Existem alguns tumores que são muito agressivos e que o PSA não sobe, eles só são detectáveis com o toque da próstata. Por isso eles devem ser feitos de forma conjunta. Um só é impreciso. Outros exames que a gente usa para avaliar a próstata e outros problemas do homem, como o ultrassom, a ressonância, eles não são ideais para detectar o câncer de próstata, eles são complementares. Dessa forma, o PSA e o toque são essenciais para a gente fazer o segmento e diagnóstico do câncer de próstata. Dessa forma, não existe nenhuma maneira efetiva de prevenir contra o câncer de próstata. E por isso que a gente faz o check-up anualmente, com toque e PSA, que são os exames para a gente fazer o diagnóstico. O intuito de se realizar a prevenção é fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata, e dessa forma a gente consegue fazer tratamentos mais efetivos. Por isso, a idade que a gente preconiza, o início do rastreamento para o câncer de próstata, em torno de 45 anos de idade,
Quem tem casos na família, que a gente sabe que existe um risco aumentado de câncer de próstata, deve começar com 40 anos de idade. O câncer de próstata tem uma particularidade. Quando ele passa a dar sintomas, ele já é um caso geralmente avançado. Então, por isso, a gente faz esse esquema de prevenção todo, a gente consegue diagnosticar os casos antes de darem sintomas. O câncer de próstata pode se apresentar de formas diferentes. 80% dos casos são tumores menos graves e desses, alguns casos a gente nem precisa fazer tratamento. A gente sabe que o risco desse tumor evoluir e se tornar mais sério é muito pequeno e por isso a gente faz um acompanhamento trimestral ou quadrimestral. Os casos que os tumores são considerados intermediários, a gente faz cirurgia, radioterapia e agora existe uma nova forma de tratamento que chama terapia focal, em que se utiliza várias formas de energia diferentes, desde crioterapia ou ondas de laser ou ondas de ultrassom para destruir células de câncer. Agora, em casos avançados, que correspondem a mais ou menos 20% dos tumores no diagnóstico, a gente faz tratamento com medicações, que bloqueiam o crescimento do tumor, mas não curam o câncer de próstata. Tem cura, a maioria dos casos são curáveis. Como eu disse, em torno de 80% dos casos, de forma geral, os cânceres são tratados de forma eficiente. O restante a gente não consegue curar, mas existem remédios hoje muito avançados, diversos remédios diferentes, que atuam bloqueando o câncer de próstata e dessa forma a gente consegue perpetuar a vida do paciente controlando o câncer.